Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui dar uma dica e comentar a nossa questão a respeito do ajuste acumulado de conversão. A nossa questão realmente estava errada, né? Itens de ativo e passivo não são ajustados pela taxa histórica, e sim pela taxa de fechamento. Então vamos lá comentar um pouco sobre esse assunto. O ajuste acumulado de conversão, pessoal, é um assunto um pouco mais avançado na contabilidade, mas quando você entende a estrutura básica de como ele funciona, fica mais tranquilo de vocês entenderem questões relacionadas a esse tema, certo? Então vamos supor que uma empresa ela tenha investimentos no exterior. Então ela invista em outras empresas do exterior que apresentam as suas demonstrações contábeis, por exemplo, em dólar. Não faz sentido algum a gente apresentar essas demonstrações contábeis aqui no Brasil em dólar. Então a gente tem que fazer um ajuste. Esse ajuste é trazer a demonstração que está em dólar para o real, que é a nossa moeda funcional atualmente. Nossa moeda de hoje é o real aqui no Brasil. Então a gente faz a conversão. Para a gente fazer a conversão, a gente vai olhar para 3 grupos de conta. O primeiro grupo são os ativos e passivos. O segundo grupo são as contas do patrimônio líquido, que é capital social e reservas. E o terceiro grupo são as contas de resultado. O primeiro grupo, ativos e passivos, a gente vai usar a taxa de fechamento. Qual é essa taxa de fechamento, professor? A taxa de fechamento é aquela taxa lá no fechamento do balanço patrimonial. Geralmente lá no final do exercício, quando a gente vai fazer o nosso balanço, ali, o fechamento do nosso balanço, a gente pega a taxa que vai estar aplicada no dia e utiliza para fazer a conversão de ativos e passivos. Já as contas do patrimônio líquido, que são capital social e reservas, aqui faladas, a gente vai usar a taxa histórica, certo? E por fim, a gente tem as contas de resultado, que a gente vai utilizar ali a taxa média, certo? A taxa média dessas contas ou simplesmente a taxa do dia, tá? Então, para as contas de resultado, taxa do dia ou taxa média. E aí perceba que a gente tem 3 conversões distintas. A gente tem uma conversão para ativos e passivos e uma conversão para patrimônio líquido. Quando a gente vai fazer o fechamento do balanço, certamente não vai bater, né, pessoal? A gente vai ter um valor para ativo, um valor para patrimônio líquido. E o valor do passivo vai ser a mesma conversão do ativo. Então, de acordo com a equação básica patrimonial, que a gente vai ter ali que ativos são iguais a patrimônio líquido mais o passivo exigível, não vai bater esses saldos. E essa diferença é o que a gente chama de ajuste acumulado de conversão, para fazer com que fique igual lá na nossa equação básica patrimonial, que ativos seja igual ao total do passivo exigível mais patrimônio líquido. Beleza? Então, o que vocês têm que gravar a respeito desse tópico é ativos e passivos. A gente vai fazer a conversão à taxa de fechamento, patrimônio líquido, taxa histórica e contas de resultado, taxa do dia ou taxa média. Beleza? Essa é a dica de hoje a respeito da nossa questão de ajuste acumulado de conversão. Um abraço e bons estudos.